Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduca em Ação 2021. Sou o professor Ivair Alves e a aula de hoje é sobre a finalidade dos textos, ok? Então vamos lá. Essa é a professora Naíma, intérprete de Libras. Vem conosco. Bom, hoje nós estamos trabalhando as habilidades dos descritores da matriz Saeb, preparando justamente para que vocês possam identificar uma finalidade específica no texto. O descritor orienta você a isso, identificar aquilo que é cobrado especificamente em um determinado texto. Hoje trabalharemos o descritor 12, identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. Finalidade dos textos? Como assim, vai? Bom, primeiramente, nós precisamos entender sobre os gêneros textuais. São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. O gênero textual ele é identificado com base no seu objetivo, na sua função e no contexto do texto. São características dos textos que determinam o gênero a que ele pertence. Então, olha só, quando nós falamos em gêneros textuais, como que nós podemos perceber essa variação? Ela é de acordo com a intenção comunicativa e as suas particularidades em relação à linguagem, à estrutura e o conteúdo. A classificação desses gêneros textuais ocorre com base no seu conteúdo, enquanto os tipos textuais são classificados de acordo com a forma. Como assim, vai? Olha, nós precisamos entender muito bem isso. Gênero textual, ele tem uma característica, ele tem um objetivo e uma função. O que difere da tipologia textual? Então vamos falar sobre elas? Quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando de tipos de texto. Eles podem ser narrativo, Então, os contos, os romances, as crônicas são textos narrativos. Conta-se uma história, apresenta um enredo e ele pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Depois nós temos um texto descritivo. Especificamente, nós não temos um texto puramente descritivo, porque ele está incorporado nos textos narrativos. É quando ele descreve uma personagem, quando ele descreve um cenário, um ambiente. Depois nós temos o texto expositivo. Esse aqui normalmente, olha, como exemplo, são os livros didáticos. Vocês não usam os livros didáticos? Então, lá nós temos os textos expositivos. Eles vão conceituar, vão explicar um determinado assunto, um determinado conteúdo. Nós temos o texto argumentativo. Esses textos são especificamente os textos que vão opinar, que vão apresentar uma opinião sobre um determinado assunto. E nós vamos falar quais são os tipos de textos que nós temos de forma argumentativa. Já os textos injuntivos são aqueles que expressam ordem. Normalmente nós teremos sempre um verbo no imperativo, justamente para expressar essa ordem. Faça, visite, compre. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque esse texto injuntivo, esse tipo textual, ele está muito presente nos anúncios publicitários, nos comerciais, ok? Bom, então quando nós falamos em gêneros textuais jornalísticos, nós podemos perceber o artigo de opinião. O artigo de opinião com a função de opinar, o articulista irá se posicionar sobre um determinado assunto. Temos os anúncios publicitários, esses especificamente para vender um determinado produto ou em se tratando de uma campanha para mudar comportamentos, gerar reflexões de determinados assuntos. Temos a reportagem. A reportagem, diferentemente da notícia, ela não é factual, não é algo que aconteceu agora. A notícia, ela pode ser gravada, ela pode ser escrita em uma determinada época
e pode ser veiculada no jornal em qualquer momento, porque ela trata de um assunto, né? Um assunto de relevância, de importância, mas não é algo que aconteceu aqui agora. E esse é o objetivo de quem? Da notícia, né? Carta do leitor. Também vamos perceber nesses gêneros, né, os periódicos, nos jornais diários, a carta do leitor em que o leitor ele vai se expressar, ele vai dar uma opinião sobre uma determinada reportagem, sobre um determinado assunto que foi também veiculado no jornal. Charge, esse é um gênero híbrido, linguagem verbal e não verbal, e ele sempre tem uma característica de ironizar, de fazer uma crítica no sentido, no aspecto social, político, é o que nós vamos perceber sempre nessas charges. A notícia, como eu já havia dito, né, em relação à reportagem, a notícia ela é factual, é aqui agora, é o hoje. Então aconteceu, então é a notícia, né? Algo que ocorre em um determinado dia. Olha só aqui o exemplo, então, vamos ilustrar. Aqui nós temos um exemplo de um dos maiores veículos de comunicação do nosso estado. O objetivo dele é o quê? Informar, né? Nesse caso aqui, olha, a vacinação já salvou entre 4 e 6 mil goianos. Então essa é a manchete. Nós temos o LIAD, que explica, né, sucintamente sobre o que se trata essa notícia. E aí, posteriormente, nós teremos então a sequência detalhando, né, tudo sobre essa manchete. Então, qual o objetivo de uma notícia? Informar sobre a vacinação, nesse caso, o tema da manchete. Olha aqui sobre finalidades. Nós estamos vivendo ainda esse momento de pandemia e ainda o uso da máscara é obrigatório, nós aqui usamos, né, só no momento da gravação que nós tiramos essa máscara, mas o uso é obrigatório, é lei, né? Então faça sua parte e inspire mais pessoas. Então é importante que vocês estejam também usando máscaras. Esse texto aqui, percebam, os verbos no imperativo. Lembra que eu disse? O tipo injuntivo, aquele que dá uma ordem. Use máscara, faça sua parte. São textos persuasivos que dão ordem, né? O uso de máscara previne a proliferação do Covid-19 e outras viroses. Proteja a vida. Olha, novamente, um verbo aqui no imperativo que dá essa ordem. Qual o objetivo desse texto? Persuadir. Convencer o interlocutor a fazer parte dessa campanha, dessa ordem que no momento é uma máxima que nós devemos seguir. Usar a máscara obrigatoriamente em todos os ambientes, né, até enquanto a população não esteja toda imunizada. E aí veremos o que vai acontecer. Aqui nós temos, olha só, um outro tipo de texto. Imagine pensar, por exemplo, né, num bolo bem gostoso, né? Quais são os ingredientes? A primeira parte desse texto ele é expositivo. Ele apresenta os ingredientes. Aí a segunda parte do texto, nós temos aqui o modo de preparo. Olha, no liquidificador, coloque. Em seguida, adicione. Bata por 1 minuto. Acrescente. Por último, adicione o fermento. Despeje essa mistura em uma forma. Perceberam que os verbos aqui todos indicam uma ordem? Aqui nós temos a tipologia, né? O tipo de texto ele é injuntivo, porque ele dá uma ordem. Mas o texto como um todo, né? O gênero textual, uma receita, a receita de um bolo. Então esse é o gênero textual. Então, pelas características, nós vamos identificando qual é o gênero textual. Qual é o objetivo dele? Ele é instrucional, instruir, ensinar como fazer nessa receita, como prepará-la. O artigo de opinião, né, também aprendemos a ter esperanças. Gestos antes considerados banais ganharam uma dimensão quase estratosférica, né? A picada de uma agulha no braço de pais ou avós tem sido o bastante para verter lágrimas de filhos e netos. Percebam que nesse primeiro período desse parágrafo é um posicionamento, é uma opinião acerca da vacina que está chegando e que está já imunizando pais, filhos, né? E assim a gente vai ficando e percebendo a dimensão
da importância disso. Nós, por exemplo, os professores, né, desse segmento, dessa categoria, já fomos vacinados. Então, provavelmente, em agosto, nós estaremos aí firmes e fortes, né, lecionando, né, e fazendo a aula acontecer na escola, porque já estaremos imunizados. Qual o objetivo? Um artigo de opinião é opinar sobre a vacinação. Vamos, portanto, então, para uma atividadezinha. É perceber qual a finalidade desse texto. Olha só, a ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. Então, nesse caso aqui, qual é, né, o gênero textual utilizado pelo autor? Então, a gente precisa identificar, né, qual era a intenção, qual é a finalidade desse texto. Nesse caso, nós temos um texto de opinião, ele é opinativo, ele diz, portanto, que a política, a ciência política, ela é quem governa, é quem domina todas as outras, beleza? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, nós estamos então finalizando essa aula. Não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos aulas de matemática com o professor Alex, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima, beijo no coração e até mais. Fui!